Me chamo Atlas, sou aluno do 8º ano A. Hoje estamos aqui com o professor Igor e o tema é Africanidades. Você poderia contar um pouquinho da sua história? Posso sim. Primeiramente, boa tarde, telespectadores, do Podchat, alunos aqui do Colégio Newton Rabelo. Meu nome é Igor, sou professor de História, sou licenciado, formado pela Universidade Estadual da Bahia, UNEB, Campus 5, lá em Santo Antônio de Jesus, Recôncavo da Bahia. Tenho 25 anos, estou na faixa etária de idade de vocês. Atuo como militante marxista também e há um tempo que, desde a idade de vocês, do 9º ou 8º ano, que eu me apaixonei por História, gosto da disciplina e resolvi engatar no ensino médio e terminei entrando na faculdade em 2020 e concluí o curso ano passado e hoje atuo como professor na área de História, buscando aumentar os conhecimentos, tanto na parte do mestrado, enfim, a meta da gente é nunca parar. É isso, assim, de primeira mão, Vamos para nossas perguntas agora. Certo. Eu sou Igor, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. A nossa querida professora lá na História passou esse assunto para nós, Africanidade. Mas nossos telespectadores têm um pouco de dúvida. O que significa o termo Africanidade? Então, africanidade, é o princípio, quando a gente traz esse tema de africanidade, é estudar aquilo que pra gente foi silenciado, certo? Nós temos no nosso país, é importante dizer, a Lei 10.639 e a 11.445. O que são essas duas leis? Essa lei, a primeira, 10.639, ela institui que é obrigatório o ensino de África ou cultura afro-brasileira nas escolas, certo? A partir do ano de 2003. E a 11.445, que é a lei que também obriga o ensino de cultura indígena, no nosso currículo escolar. Porém, isso não foi feito na prática. A lei ela foi aprovada, ela foi sancionada em 2003, mas até os dias de hoje é difícil você ver o ensino de África como manda o figurino de verdade. Algumas escolas, uma ou outra, como aqui o caso do Newton Rabelo, outras escolas, que conseguimos botar em prática, instruir esse conceito de africanidade no currículo dos alunos, no dia a dia dos alunos. E aí você me pergunta o que é africanidade. Africanidade é nada mais nada menos do que aquilo que nós trazemos como ancestralidade, Nós somos filhos de mãe África, nós nascemos, nesse berço. Infelizmente, esses povos foram escravizados, trazidos para o Brasil da forma que foi brutal, que a gente chama de diáspora forçada, pessoas ali livres no seu modo de viver foram sequestradas, escravizadas e trazidas para o Brasil e sobreviveram, apesar de tudo, resistiram, apesar de tudo, das diversas formas, seja por religião, seja por dança, música, fuga, quilombo, enfim, esse povo resistiu para que hoje muitos de nós estejamos aqui, vivendo da forma que podemos viver, Então, o conceito para mim de africanidade vem disso, essa identidade africana, Africanidade, identidade africana, identidade que está no nosso sangue, está na nossa ancestralidade. Resistência, Resistência. A resistência é essa que está perpetuando até os dias de hoje, porque você pode ver aqui na sala de 90% dos alunos, 90% negros, 90% dos alunos de cor retinta, negros retintos, e isso é uma prova do quanto nossa população ela é miscigenada, ela é mista, ela é negra, apesar de tudo, porque nós estamos no estado da Bahia e a Bahia é o estado mais negro fora da África, É o estado com mais negros fora da África. Então, o importante de estudar esse tema, o importante de falar desse tema é a partir disso, É entender que a nossa ancestralidade ela é viva, ela existe, ela tem que ser instituída. E a professora e vocês fizeram muito bem, Então, em estar trazendo esse assunto, e é importante sempre estar ali fazendo, porque a africanidade é isso, Nossa identidade afro-brasileira, nossa identidade negra. Sim, com certeza. A maioria das atividades que ela passa é sobre isso.
Agora vamos para a segunda pergunta. De que forma a cultura africana influenciou a música no Brasil? A música? Isso. Pelo que eu sei, pelo que a nossa professora Hannah explicou, a cultura africana também influenciou um pouco na ditadura militar, na música MPB. Por conta da ditadura militar, os cantores tinham que fazer uma forma de burlar o sistema de... eu esqueci a palavra, de censura. Sim, a censura. Isso, que os ditadores militares da época de extrema-direita implicavam no Brasil sobre os cidadãos. Entendi. Também tem essa questão, só que, como eu disse, os povos, a gente vai pro lado da história, vamos pro lado da história, certo? Vamos voltar um pouquinho, que a história é isso, a gente vai e volta. Vamos voltar um pouquinho na história. Lá em África, né? E aí eu vou trazer algumas coisas assim, tipo Angola, que é um dos primeiros povos que foram escravizados aqui no Brasil, né? O povo de Angola, o povo banto, né? Se cultuava como se tinha a cultura em Angola, né? Através de música, certo? Os griots, que são aqueles responsáveis por trazer a oralidade, porque o ensino, o conhecimento africano, ele é muito trazido pela oralidade, né? Pela fala, pela geração, né? O mais velho, ele senta para falar para o mais novo senta para ouvir o mais velho, e isso vai se passando até os dias de hoje, né? E a música, ela sempre foi muito usada para traduzir esse conhecimento, certo? Eu esqueci teu nome? Átila, né? Então, Átila, o conhecimento dentro da cultura africana, ele foi muito trazido através das músicas, certo? Hoje em dia nós conhecemos os terreiros de candomblé, né? Os terreiros de candomblé de nações como Jeje, Queto, Angola, em específico Angola, como eu falei do território angolano, que traduz esse tipo de música para o conhecimento através da música, né? Para a gente ficar mais fácil o nosso conhecimento em relação à África. E aí você me traz sobre a ditadura militar. Fato. O movimento músico que lutou de frente com a ditadura militar, que lutou contra a censura, que lutou contra toda aquela barbárie, né, aqueles 21 anos de barbárie, que teve um grande foco, foi o movimento da MPB chamado Tropicália. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? A Tropicália foi um movimento misturado, né, entre o rock dos Beatles, lá da Inglaterra, com as batidas daqui do MPB brasileiro, com alguns cantores baianos como Caetano, Gil, Gal Costa, nosso Ali Salomão aqui de Jequié, né? Novos Baianos, né? Que a gente tem Moraes Moreira, Baby do Brasil, esses cantores, porque o nome é muito difícil, mas Ticoãs é uma banda de Salvador, né? Que traz muito nas suas músicas elementos da cultura afro, né? Como Deixa Gira Girar, Sou de Nanã Euá, essas cantigas, lá no fundo ele tem um significado, né? Ele traz esse conceito de africanidade, essa identidade africana através das suas cantigas, tá certo? Então, assim, a música, ela está muito presente na oralidade africana, ela está muito presente na cultura afro-brasileira, né? E ela serve também de movimento para a luta, né? Muitas músicas, se você for atrás, como a música Mistério do Planeta, de Novos Baianos. Mistério do Planeta, no fundo da melodia, ele tem uma cantiga de Savalu. Savalu é um toque africano, né, cantado no território do Benin, que sauda os voduns do Benin, lá na África. Então, a música... O que seriam os voduns? Voduns é como se fosse... vamos lá. Dentro da cultura afro, né? Dentro da cultura de terreiro, de candomblé, e aí eu posso dizer como candomblecista também, né? Existem as divindades que nós cultuamos, que são os orixás, os inquices e os voduns. Por que esses nomes são diferentes? Porque o culto em África é territorial, certo? Cada território em África, ele cultuava uma forma diferente dessa ancestralidade, dessa divindade, ou força da natureza, melhor dizendo, certo? Os voduns era como se fossem divindades que são separadas por famílias, que a gente chama
Vodundan, que é a serpente da transformação. Aí tem Vodunjó, que é outro tipo de serpente. Enfim, são vários Voduns, mas que nessa diáspora africana, trazidos, né, forçadamente pela escravidão, foram transformados e aglutinados em uma só religião chamada Candomblé. Só que em África, cada um é cultuado no seu lugar certinho, né, no seu distrito, na sua cidade, no seu país, enfim. Tá certo? Primeiramente. Então, os Voduns são uma divindade africana. Tá certo? E assim como os orixás também são, os orixás são ancestrais. Foram pessoas que viveram na Terra e por algum motivo bom ascendeu aos céus e ficaram responsáveis por cuidar daquilo que o Criador fez, o Lorum, o Lodumare, certo? Os Inquices, eles são na tradição de Angola, do Banto, né? Quando eu falo Banto, eu falo do povo de Angola, de Moçambique, do Congo, né? Que são esses países que fazem parte desse dialeto Banto ou Kibondo, certo? Eles falam esse tipo de dialeto. E aí eles cultuam os Inquices, que são as forças da natureza. A água, a terra, o mato, né? Micaiá, que é o próprio mar salgado. Então tem essa divisão territorial em relação aos cultos e às divindades africanas. Tá certo? E voltando à questão da música, é isso. Na ditadura militar, como você falou, artistas diversos usaram as músicas para fugir da censura, né, que o DOPS impõe. E aí, se vocês quiserem também outro dia tratar um episódio sobre ditadura militar, estou disposto, se quiserem, viu? Sobre ditadura militar, a gente já fez até. Sempre. Agradeço. É importante também falar sobre ditadura militar e como isso impacta também na nossa sociedade, né? Porque na ditadura militar o racismo, ele aconteceu, né, os ataques racistas não acontecem todo o tempo, né, mas assim, foi de um aval do governo, né, a polícia militar matava só por matar com o aval do governo, ainda mais no AI-5. Mas assim, se vocês quiserem, a gente pode preparar um episódio sobre, né, ditadura militar e a gente entra nesse seara. Mas eu acho que eu respondi, Átila, o que tu queria saber em relação às músicas, que a música na cultura africana, ela é um objeto tanto de resistência quanto de luta e de tradução de conhecimento, certo? Uma música cantada numa tradição africana, eu posso te contar uma história de um ser de vida, entendeu? Ok. Bom, como a culinária brasileira foi influenciada pelos africanos? A culinária brasileira? E aí a gente vai de novo na historiografia, né? A gente se apropria, né? A gente se apropria assim de uma maneira da culinária africana muito mais após a abolição, certo? Em África existem muitas comidas que existem aqui. Por exemplo, Moçambique, né? Eu digo de Moçambique porque eu tenho um amigo moçambicano, a gente conversa muito sobre Moçambique. Moçambique tem a feijoada, como tem aqui no Brasil, certo? A feijoada de Moçambique, ela não vai com calabresa, carne de charque, como a gente conhece. Ela é feita simplesmente com legumes. Então, na feijoada de Moçambique, você vai encontrar o feijão e vários outros legumes. Cenoura, beterraba, enfim. Essa é a feijoada à la África, né? Africana, moçambicana. Quando se traz esse conhecimento no navio negreiro para cá, existe a questão da adaptação, certo? E aí, esses povos, eles vão usar desse método também para garantir sua subsistência. Porque a gente está falando de 388 anos de escravidão, né? E depois, em um simples assinar de lei, acaba-se com esse processo e jogam todos à margem da rua, que é o 13 de maio de 1888, que é o fim da escravidão. No 14 de maio, eles fizeram o quê? Eles iam fazer o quê? Né? Então, muitos, o que sabiam fazer era cozinhar, era lidar com aquilo ali da casa, né? Porque muitas mulheres africanas eram escravizadas dentro da casa, as mucamas, não é isso? Muitas sabiam fazer os acarás, né? Que hoje a gente conhece como acarajé, né? Que é uma culinária extremamente importante na cultura africana e extremamente importante na cultura baiana, né? Quem não gosta de um bom acarajé?
E que ele vem para a rua garantir dinheiro, subsistência para essas mulheres africanas que não tinham onde, desculpa a palavra, cair morta, né? Porque essa escravidão acaba, muitas são livres, mas não tem para onde ir. Muitas voltam a continuar trabalhando nas fazendas, trabalhando nas casas, de maneira escravocrata. Outras vão tentar vender, né, o seu vintém, ganhar aquilo que a subsistência, né, para seus filhos, maridos, enfim, em casa. E aí a culinária, né, eu digo a culinária baiana porque a culinária que a gente aprecia, a gente conhece, ela é ricamente influenciada pela cultura africana. Cultura essa que vem trazida dos navios negreiros. Então nós temos a feijoada, né, que dizem que foi feita na senzala com os restos das carnes que os brancos não queriam. Então você vai ter rabo de porco, orelha de porco, nariz de porco, né? Tudo dentro da feijoada, com feijão preto ou feijão branquinho, depende do lugar, né? Tem gente que faz com feijão preto, tem gente que faz com feijão carioca. O acará, que é o acará, eu gosto sempre de trazer a história dele, porque o acará é uma comida de devoção. O acará é uma comida de religião, né? O acará significa bola de fogo e G é o verbo comer. Então acarajé significa comer bola de fogo. Porque em África se tinha um culto de Xangô e Ansan, são dois orixás, né, do reino de Oió, ali na atual Nigéria, Yorubá. O povo Yorubá cultuava Xangô e Ansan e eles comiam bola de fogo. E aí esse bolinho, essa bola de fogo é feita de quê? Bolinho de, né, feijão fradinho, frito no azeite de dendê. Quando se frita no azeite de dendê ficou avermelhado, quente, então se chama de bola de fogo, né? Acarajé. Só que não se vende da forma que se vende em África. Em África se vende como um salgado comum que você compra lá na venda, como uma coxinha, né, um pão de queijo. Cá não, cá a gente adaptou para colocar o que? O atapá, o caruru, para conseguir também essa subsistência. Bora adaptar aqui com camarãozinho, com a salada, para vender esse prato, essa iguaria, que é de religiosidade africana, que é de tradição africana, que são dos povos iorubás, né? Então acará, por isso que eu gosto sempre de falar acará, que é bola de fogo. O Gé é quando eu comer bola de fogo. Então acarajé é isso, né? E aí eu já deixo outra música, tem uma música chamada Acará, de Margareth Menezes, depois você pode ver, que conta a história certinha dessa que eu tô falando e ainda dá a receita de como fazer, certo? Ok. Igor, Diga lá. o que é o samba e qual é a sua relação com a cultura africana? O samba é a expressão, acho que é a expressão artística cultural africana mais envolvente que existe no nosso país, né? E ele é regional. A gente tem um samba do Rio e a gente tem um samba de roda da Bahia, né? E dentro do samba de roda da Bahia nós temos outros tipos de samba. Nós temos o samba do prato, que quem já viveu no Recôncavo como eu vivi conhece muito bem. É muito diferente do samba que a gente vê na televisão, né? Que é um prato de louça como esse, que a gente do prato fazia com garfinho. Esse samba, ele também sai de dentro da religiosidade africana, né? Ele está muito presente, ligado à religiosidade africana. O professor, você vai ficar falando só de religiosidade? Não. Mas é porque a gente não tem como desvincular uma coisa da outra, sabe, gente? A resistência afro, ela parte da música, da oralidade, da crença, né? Que foi tirada deles a partir da violência, né? É importante dizer sempre isso, que a identidade africana ela foi apagada no momento do entrar dentro do navio negreiro, certo? Para vir para o lado de cá. Então, assim, o samba era a maneira que eles tinham de aliviar o fardo do cansaço do trabalho. Tem um livro muito bom que é Revolta de Búzios, que é do historiador João José Reis, né? Ele conta como o samba ele ajudou algumas pessoas que estavam envolvidas com o movimento de revolta, né? Que fez 200 anos agora de Revolta de Búzios, como eles estavam lutando, né? E aí naquele cansaço de trabalhar o tempo todo, aí às vezes chegava no final de semana, ou então numa noite, vamos tocar um sambinha aqui para né, aliviar o estresse, o trabalho forçado e tal. E o pós-abolição também, né? Quando a gente entra no pós-abolição a partir de 1889, que vem a nova república, né?
se instaura uma lei chamada Lei de Vadiagem. Tudo que era voltado do povo negro, samba, religião, capoeira, é considerado vadiagem, tem que ser preso. Então, o samba ele também entra como forma de resistência a esse tipo de lei, certo? Eu tenho um amigo que ele defendeu uma tese agora foi antes de acabar esse semestre, agosto, onde ele traz discursos, né, de vadiagem, políticos que defendiam que essa lei continuasse até os dias que fossem acontecer, né? Porque pela historiografia a escravidão ela tinha que acontecer até 1950, né? A 1950, então até os anos 50 era possível ter escravizado, se não fosse todo o movimento de luta que os povos negros tiveram. Então o samba, junto com a música, junto com a religiosidade, junto com a resistência, ele garantiu muita subsistência para esse povo, né? E garante até os dias de hoje, porque a gente vê vários cantores negros que vivem do samba, né? Finado Arlindo Cruz, que acabou falecendo, nós temos Riachão aqui na Bahia, Edith do Prato aqui na Bahia, nós temos Nega Duda, Maria de Castro, várias pessoas que crescem em cima do samba, que é uma herança dessa cultura afro, dessa cultura negra, certo? Acho que eu respondi, né? Quais são algumas religiões de matriz africana presentes no Brasil? Massa. Religiões de matriz africana. Nós temos o candomblé, né, que é uma religião brasileira, afro-brasileira, como eu falei logo no começo, né, é uma religião que não existe em África. Existe o culto, é uma religião de matriz africana. Quando eu falo matriz africana é porque a matriz é lá de África. O conhecimento é trazido de lá, né? Mas a religião, como acontece aqui na Bahia, no Brasil, não é a mesma coisa de lá, né? Nós temos a Umbanda, que é uma religião brasileira também, uma religião que envolve o espiritismo com a cultura indígena e alguns aspectos da cultura africana. Nós temos a Quimbanda, né, que é uma religião também na mesma pegada da Umbanda, que tem esse misticismo e tal em relação ao espiritismo. Nós temos o Tambor de Mina, que é mais para o norte do país, a Jurema Sagrada, que é outra religião de matriz africana. Porque quando se fala em matriz africana, nós falamos em buscar o conhecimento na fonte, né? O jeito de cultuar, ele vem de um princípio. Esse princípio é da matriz africana, que é o tocar tambor, é o saudar as energias, é cultuar a força da natureza, certo? Só que a religião mais predominante de matriz africana é o candomblé, né? O candomblé é a religião que mais cresce, né? Também dentro do Brasil, ela é uma religião que está crescendo muito. Sofre muita perseguição, né? Sofre muita perseguição, muitos ataques. E é uma religião que dentro dela tem nações. Como assim nações? Como vieram vários povos negros diferentes, né? Nós temos aqui no Brasil negros malês, nós temos negros que vieram de Angola, de Moçambique, do Congo, Senegal, nós temos que vieram do Benin, né? Do antigo reino da Omé. Nós temos negros que vieram de vários lugares do continente africano. E ao se juntar, ao se aquilombar, né, melhor dizendo, ao resistir, a religião ela nasce a partir disso, né, dessa união entre essas nações que hoje a gente conhece como Queto, Nagô, Jeje, Vodun e a Angola, certo? Mas, professor, essa pergunta que eu gostei, ela é muito interessante. Como os africanos chegaram ao Brasil durante a colonização? Os africanos chegaram no Brasil da maneira mais bruta possível, né? Que foi através do navio negreiro. Só que antes da gente falar sobre isso, é interessante a gente dizer que antes dos europeus entrarem no território africano, os árabes já tinham entrado. Árabes lá do Oriente Médio, como Turquia, né? Império Turco-Otomano, enfim. Mas a pior da situação é a colonização europeia, certo? Os africanos eles entram no Brasil, na América Central, a partir de um movimento chamado Partilha da África, né? Ou reunião, o nome agora me fugiu na mente, mas é em Berlim, acontece em Berlim.
Em Berlim, todos os reinos da Europa, né? Bélgica, Inglaterra, Portugal, Itália fica de fora, Alemanha fica de fora, mas todos esses reinos, eles pegam o mapa da África com uma faca e dividem um pedaço para cada um. A partir daqui, cada um de vocês, porque o território lá não tem ninguém. É como se lá fosse um local cheio de animal e vamos entrar e fazer o que a gente quiser. E entram, né, dentro do território africano, Portugal em relação ao Brasil, né, entra no território de Angola, que é o território da costa, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, que são aquelas ilhas em cima da África. Eu tô sem, não tenho um mapa para mostrar. Mas... E trazem a partir do... forçado, né? Esqueci o nome dele. John? Traz de uma forma muito... Não sei não, obrigado, meu amor. Muito forçada, certo? Muitos europeus, eles entram no território africano porque alguns reinos africanos, eles tinham suas guerras. O Benin, por exemplo, né, que é o antigo reino da Omé, ele brigava muito com o reino de Oió, certo? E aí os europeus, ele entra nessa forma, ó, eu vou te ajudar a ganhar essa guerra aqui, mas tu me ajuda com o cara. Sabe aquela barganha? Só que no final acabou os dois sendo escravizados, mandado no navio negreiro da pior forma possível. Para você ter ideia, o tráfico negreiro, né, o tráfico humano, essa diáspora, esse translado de trazer negros da África para o Brasil mudou até a vida marítima daquele lugar. Até hoje existe tubarão, né, nesse oceano Atlântico que liga Brasil e África, porque várias pessoas morriam, vários negros africanos morriam e eram jogados ali naquela rota e os tubarões vinham se alimentar. Então, assim, foi um processo muito doloroso e é assim que eles entram no Brasil. E quando chegam no Brasil são divididos, né? Porque Foucault, ele tem o dividir para dominar, né? Ele traz essa ideia de dividir para dominar, que é... Eu vou separar, não vou botar todos na mesma língua, porque se imagina assim, nós todos aqui nessa sala, todos nós falamos português, beleza, todos nós nos entendemos. Mas é mais fácil eu dominar, uma pessoa dominar a gente aqui, se cada um aqui falasse uma língua diferente. Porque eu não ia entender o que ele ia me dizer, você não ia entender o que eu estava falando, e a gente ia viver em desarmonia, entendeu? Ia ser difícil eu conseguir me rebelar contra aquele processo, né? Mas aconteceu que mesmo assim os povos africanos ainda conseguiram se unir para formar os quilombos. É um exemplo disso. O quilombo, ele é um local onde os povos africanos fugidos conseguiam viver a sua matriz, né? A sua religião, a sua vida, a sua crença, a sua fala, certo? E só para resumir, a forma, como eu falei, a forma de dominação aqui no Brasil se dava por identidade. Era pegar um exemplo, uma pessoa com nome africano como Chika-Manicongo, que é uma rainha, um príncipe da África, né, no Congo, foi trazido para o Brasil e começou a chamar de Francisco. Só que hoje a gente entende ele como Chika-Manicongo porque é a primeira pessoa trans desde a época antes da colonização. E fazia parte da nobreza do reino do Congo. Entende? E foi trazido, transformado em Francisco, que sempre é um nome santo católico, um nome católico, para desmoralizar aquela pessoa. Certo? Professor, o que é o candomblé e qual é a origem dele? Vamos lá. O que é o candomblé e qual a origem dele? O candomblé é uma religião, né, como eu falei, de matriz africana, que hoje cresce muito no Brasil. É uma religião que cultua os orixás, os inquices e os voduns, que são essas divindades, certo? E ele foi criado aqui na Bahia, criado não, né? Ele já veio na mente dessas pessoas, mas ele surge na Bahia com as 3 primeiras casas, as 3 princesas, que a gente vai chamar as 3 princesas, as 3 primeiras mães de santos aqui da Bahia, que é Ianaçoká, Ialacá e Adecá, que
é o terreiro da Casa Branca, o terreiro do Gantuá em Salvador e o terreiro Ileaxé Pó Fonjá, que já tem quase 200 anos de existência. Né? Esses 3 terreiros são os primeiros terreiros de Salvador a cultuar e a resistir em relação a orixá na Bahia. Né? Então o candomblé surge daí. Lá no Rio também surge o candomblé, na Roça do Ventura, que é uma roça do povo Jeje, né? O povo que vem do Benin. Em 1744 esse terreiro surge, então já tem quase 200 anos de existência. Se é que não tem 200 anos, né? Acho que é 200 anos de existência. Então, é uma religião milenar, é uma religião que guarda o legado africano. Quando pensar em candomblé, pense no resgate do legado africano. E quando você entra num terreiro de candomblé, você consegue enxergar um pouco daquilo que os africanos queriam transmitir para a gente de conhecimento. Certo? Claro, hoje em dia sofre todo um preconceito e só continua sofrendo, porque, querendo ou não, é uma religião de negro. Né? Estamos falando de uma religião de negro, de gente que foi escravizada. E tudo que veio de lá foi dado como marginal. E é lindo, é maravilhoso. Né? Só que as pessoas olham com mau olhar. E é uma construção política e ideológica do nosso país fazer com que essas religiões sejam jogadas à margem. Né? Não só a religião, mas toda a cultura. Né? O racismo, ele impera dessa forma. As músicas, por exemplo, o funk, como o rapaz Axel falou da música, né? Eu sempre vou e volto. O funk, ele é criado a partir de uma batida do candomblé. O congo, o toque do congo, que é um toque que vem de África, ele dá origem ao funk, que é o tu ta ta tu ta tu, né? Que daí a gente pode ver até o maculelê, tu ta ta tu ta. Então assim, você vê como essa ancestralidade ela está presente nos dias atuais e sofre preconceito até hoje, certo? Então, acho que é isso. Átila agora. Perdão. O que foi o tráfico negreiro e por que ele aconteceu? O tráfico negreiro? Exatamente. A gente entende o que é tráfico a partir do momento que ele é proibido, certo? Exatamente. Então, assim, antes da lei Eusébio de Queiroz de 1785, que é a lei que proibia o comércio de negros escravizados, né, que vinha de África para o Brasil ou de África para as outras colônias. Esse translado, essa diáspora, esse trajeto de povos negros dentro do navio negreiro era permitido, era por lei garantido. Se vendia negros na Baía de Salvador, né, ali no Pelourinho, como se fosse objeto, né, por tamanho de cabelo, tamanho do corpo, qual é que aguentava trabalhar na lavoura, qual é que aguentava trabalhar em casa, né, qual podia servir como mucama dentro de casa, ou podia servir como objeto, né, sexual para os patrões também. A gente tem que trazer, é importante falar sobre isso, né. E aí, a partir da lei Eusébio de Queiroz, por que entra a lei Eusébio de Queiroz? Porque existem algumas dessas leis. O Brasil, ele é o último país a abolir a escravidão no mundo, né? É o último país a abolir a escravidão no mundo. Enquanto outros países já estavam tendo sua revolução industrial, o Brasil ainda estava escravizando povos africanos, certo? Então, assim, a pressão mundial, ela começa a montar nas costas do Brasil a partir de algumas revoluções. A Revolução Francesa, ela dá ideia à Revolução do Haiti, que eu fiz até um post no Instagram esses dias falando sobre a Revolução do Haiti e como ela influenciou na Bahia, né? A Revolução do Haiti, ela acontece também no ano de 1700, né? E é uma revolução que eu acho que vocês ainda não estudaram sobre ela, não sei se já estudaram, a Revolução do Haiti. Eu vou falar? Vou trazer a spoiler. A Revolução do Haiti, o Haiti era um país, né? Antes de se chamar Haiti, era a colônia da França. É porque eu não vou lembrar, São Domingos, colônia de São Domingos, da França. Todos negros trazidos ali do Senegal, da Argélia, daquele norte africano ali que é perto da França, era colônia francesa. Um belo dia, né, com a força que eles têm na fé dos orixás e tal, eles conseguem tomar o poder dos colonos, matar todos os colonos e criar um país totalmente negro, né, derrubar, expulsar os colonos franceses. E aí essa ideia começou a espalhar pelo mundo,
né? Foi feita uma revolução no Haiti, os negros tomaram o poder, os povos os donos de escravos começaram a ficar com medo, porque já existia resistência aqui no país, né? Dandara, que é uma mulher negra fugida, que sempre tem aquela imagem dela com a máscara na boca, não sei se vocês já viram, né? Então ela é um exemplo de resistência, ela se mata para não viver a escravidão, né? Então o povo sabia que aquele povo negro sabia lutar, sabia resistir, através da capoeira, através da religião, através do que fosse, né? Então quando a Revolução do Haiti estoura, começa a surgir uma pressão no Brasil para que leis fossem aprovadas de maneira bem categórica, né? Bem devagarzinho, para que a escravidão não atacasse a todo. Por quê? Porque a escravidão favorecia quem? A elite. Ela favorecia os mais ricos, né? Não é à toa que a independência do Brasil acontece, como a gente comemorou agora 7 de setembro, mas a independência acontece por um acordo entre Portugal e o Brasil pagando 2 milhões de libras para Portugal, para que não acabasse com a escravidão e continuasse, porque eles tinham a ideia de que independência era final de escravidão. A escravidão só vai acabar 100 anos depois, né? Ou 66 anos depois, na verdade. Quase 100 anos, né? 66, que é 1888. Então essa população branca, essa população do engenho, essa população europeia tinha medo dessas coisas, dessas leis. E aí alguns deputados, alguns advogados começam a pressionar e criar algumas leis, como foi a Lei Eusébio de Queiroz, que é o tráfico negreiro. Só que esse tráfico continua acontecendo, mesmo depois da lei ser aprovada, as pessoas continuam vendendo escravizados de maneira, como a gente chama, né, de tráfico errada, de maneira errada. E aí começa a ter uma pressão da Inglaterra em relação a isso. A Inglaterra começa a mandar navios para fiscalizar a costa do Brasil, para prender esses traficantes de escravizados, né, de pessoas que foram escravizadas. Então é isso. Acho que deu para dar uma... Ok. Qual é a importância de reconhecer a contribuição dos africanos na formação da sociedade brasileira? Eu estou falando da importância, né? Que o importante da gente estudar esse conceito de África, estudar, porque assim, eu mesmo acredito que nós somos filhos desse território. Nós nascemos nesse território, né? E aí eu estava dizendo que no meu curso de História, né, na minha faculdade, na minha formação, eu tive várias disciplinas de África que eu não tive na escola. Não tive na escola. Essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, eu não tive. Olha que eu não sou tão velho assim, né? Então, quem dirá pessoas que vieram antes de mim, né? Então, assim, tive disciplinas de África, né? Acho que cerca de 11 ou 10 disciplinas de África. Historiografia africana, sociologia e tal. Em que trouxe pra gente escritores que eu nem imaginava que escritores eram africanos, né? Aprendi sobre o Egito, né? O Egito, Kemet, na verdade. O nome do Egito se chama Kemet. Kemet é a terra dos homens pretos. A gente é silenciado que o Egito não é na África. Muita gente acha que o Egito não é na África. O Egito é na África. O berço da civilização mundial nasce na África. A gente está falando do território etíope, né? A Etiópia foi o único país que não foi colonizado pela Itália. A Itália não conseguiu entrar na Etiópia e ganhar, porque os negros etíopes conseguiram vencer a colonização. Nós temos Ranavalona em Madagascar, porque quando a gente fala de Madagascar, a gente só pensamos no filme, né? No Rei Julian, né? Mas Madagascar também é um território, o reino Merina de Madagascar, um reino muito forte, muito imponente, e que Ranavalona III lutou contra a invasão dos árabes primeiro, depois a invasão dos próprios africanos que queriam tomar o poder, e a invasão dos europeus, né? Mesmo assim, que foram colonizados alguns lugares de Madagascar, mas Ranavalona lutou. Que tem até uma curiosidade que eu estou pesquisando para saber se é verdade ou não, mas que Ranavalona, a filha dela, a segunda, cozinhava os inimigos no caldeirão, né? Ela cozinhava os inimigos no caldeirão, que tipo assim, prendia e aí como punição ela jogava no caldeirão e cozinhava. Aí eu não sei dizer, estou estudando ainda.
mas era como forma de punição. Então, assim, é um povo, né, é um território, são um continente com 54 países, né, antigos reinos. A gente tem o reino do Mali, que era um reino muito forte no ouro, o reino de Gana, o reino do Benin, que é o reino da Omé. Nós temos o reino Yorubá de Oió, vários reinos que ali estavam, o próprio Egito, né, e que fortaleceu essa nossa herança africana, certo? E quando a gente começa a estudar a África, a gente começa a estudar a escravidão, nós começamos a desconstruir conceitos e preconceitos. Né? Porque eu já ouvi muitas vezes de pessoas dizer: escravidão no Brasil não existe não, porque antigamente o povo já escravizava os outros. Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? O Egito escravizava os hebreus, um exemplo. Só que o que a gente traz, né, nos nossos estudos é que existe uma diferença da escravidão entre África e Brasil e a escravidão que existia na Europa, que existia no Egito, certo? A escravidão que existia lá era uma escravidão voltada por dívida, certo? O rei, a rainha, o príncipe, o nobre, ele nunca foi escravizado numa escravidão por dívida. Você não tem relatos de reis da Grécia, né, como Esparta e Atenas, ser escravizado, como foi o caso do povo africano. Quando em 1500 que começa a navegação, né, começa as descobertas, as invasões, o território africano ele é sucateado, ele é invadido, ele é violado até os dias de hoje. Por raça, por achar que aquela raça é inferior à outra, que aí entra o conceito de etnocentrismo. Uma etnia se acha superior à outra e quer dominar. Entende? E isso vem acontecendo até os dias de hoje. Tem países na África, como Moçambique. Moçambique só vai conseguir sua independência em 1975. É muito recente a independência de Moçambique. Acho que sua avó, sua bisavó, era viva, ou é viva ainda, né? Viu a independência de Moçambique. Outros países como Burkina Faso, Angola, tudo muito recente. A gente fala de década de 90, 80 ali atrás, mas se a gente botar no que foi a escravidão, no que foi o processo de colonização, é muito recente. Então eu acho de veras importante, e mais uma vez agradeço a vocês pela oportunidade, porque é um papel muito importante do educador, da sua professora de história, da professora Dai, trazer esses conceitos para dentro da sala de aula, para desconstruir preconceitos. Então é isso. Perfeito. Bom, professor, que tipo de preconceito, professor, ainda existe contra a cultura de origem africana no Brasil? O racismo impera, né? O racismo impera. Mais avançado. É o que mais, né, existe, na verdade, é o racismo. E o racismo, ele se abrange para outros tipos de situações, né? Porque nós temos o racismo religioso, nós temos o racismo que não é o racismo estrutural. Às vezes nós mesmos acabamos por cometer palavras, né? Cometer atitudes racistas, né? Porque, infelizmente, isso está preso na nossa sociedade, né? A escravidão acabou, mas o racismo ele continua até os dias de hoje, certo? Na Martinica, que é uma colônia da França também, na América Central, perto do Caribe, os negros de lá não se consideravam negros, porque eles nasceram num território que era dominado pela França. Então, para eles eram franceses escurinhos, não eram negros. E aí vem o livro Peles Negras, Máscaras Brancas. É um livro muito bom, se vocês quiserem ler depois, viu? Que fala sobre esse racismo que está entranhado na mente das pessoas, né? Que acaba que pessoas negras acabam cometendo atitude racista com próprias pessoas negras, né? E o Brasil, ele é um país extremamente racista, racismo religioso, né? Nós temos, nossa nota de dinheiro, nós temos a imagem de César, que é um imperador romano, e Deus seja louvado. Mas cadê a laicidade? Né? Cadê o direito de todas as religiões? No Ministério da Justiça nós temos o crucifixo.
né, de Jesus Cristo. Mas e as outras religiões não têm direito de estar ali também sendo lembrada, sendo professada, certo? Não estou dizendo que uma é melhor que a outra, estou dizendo que o direito que uma tem, a outra também tem. Entende? Quantos terreiros de candomblé são invadidos? Quantos terreiros de candomblé são ateados fogo? Né? Quantas igrejas você vê fazendo isso? Quantas pessoas você vê de candomblé no meio da rua atacando o outro porque o outro é de uma religião diferente? Então o racismo ele atua dessa forma, né? Que não é só intolerância religiosa, é um racismo religioso, porque é uma religião de negro. Porque se fosse uma religião de branco, né, ninguém atacaria. Muitos até batem palma para o judaísmo de Israel, que é religião de branco. Israel é uma religião que é totalmente avessa ao cristianismo, né? O judaísmo é totalmente avesso ao cristianismo. Dizem que na Bíblia foi o próprio judeu que crucificou Cristo, mas quem é atacado é o candomblessista que nunca fez nada. Então, assim, além disso, né, nós temos diversas formas de racismo, né? Nós temos o racismo dos Estados Unidos, que é diferente do racismo do Brasil. Nos Estados Unidos, a localidade influencia como cor. Independente de você ser mais claro ou mais negro, por exemplo, eu tenho um tom de pele mais claro do que ele. Né? Aqui no Brasil, o racista ele olha pra mim e me dá privilégio, mas não dá privilégio a ele. Não é assim? O policial, se ele chegar aqui, ele vai te abordar, mas não vai me abordar da forma que abordaria ele. Exatamente. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, eu e ele ia ser preso da mesma forma, porque nós somos 2 pretos e 2 brasileiros. Entende? Então existe também a diferença de racismo regional, regiões, né? Da América do Norte, América Central e América do Sul. E aí o que é importante? O importante é nós professores, é nós alunos, estar o tempo todo falando sobre isso. Né? Paulo Freire disse que quando o sonho do oprimido é virar opressor. Então esse racismo ele entra tanto na vida da gente. O jovem negro que é morto pela polícia, ele quer entrar naquele lugar para sair daquela situação e acaba virando mais um no sistema, matando outros dos seus iguais. Né? Então eu acho que o pior de tudo isso é esse racismo que está entranhado na nossa sociedade, mas eu tenho fé que um dia a chave há de virar e a mesa há de o povo vai se levantar. Como a capoeira mostra a resistência dos africanos no Brasil? A capoeira? Exatamente. A capoeira, ela é o exemplo de luta, né, física do que esse povo vem sofrendo, né? É um movimento que todos hoje conhecem, né? É patrimônio da humanidade, que nunca foi na roda de capoeira, né? Sabe o quão legal é. E o que eu acho interessante, por exemplo, lá em Santo Antônio de Jesus, eu participei de um projeto de extensão chamado O Ensino da História ao Pé do Brimbal, Memórias e Vivência dos Mestres de Capoeira, certo? E aí a gente ia todos os dias no grupo de capoeira que tinha lá, chamado Palmas de Ouro, do Mestre Abelha, né? E ele fazia um papel que é um papel crucial, que é um papel que a gente conhece como quilombo, que é o quilombo, a resistência, é aquele unir aquela população negra, aquela população periférica, porque eu estou falando de um lugar, Santo Antônio de Jesus, acho que vocês não conhecem, ou já moram, não sei se moraram lá, chamado Mutum de Baixo. É uma área periférica, uma favela, em que o crime organizado estava ali o tempo todo. O crime, a violência policial e tal. E a capoeira chegava nesse meio, tirando esses jovens do meio da droga, né? Tirava esses meninos, crianças. Você via meninos de 9, 10 anos que estavam ali passando droga, estavam jogando capoeira em vez de estar, tá ligado? Em vez de estar no meio da bagunça, estava ali no meio da roda, aprendendo, cantando, né? E a universidade chegou junto, levou esse menino para dentro da universidade e mostrou, ó, esse lugar aqui é para vocês. Para vocês terem ideia, os meninos não sabiam que existia uma universidade em Santo Antônio de Jesus. Não sabia que existia vocês aqui sabem que existe a UESB, né? Eles lá não sabiam que existia uma universidade. Isso aqui é possível para mim. Eu falei, vocês podem entrar nisso aqui quando vocês estiverem maior, entende? Então assim, a capoeira ela traz esse legado desde lá de trás de resistência, de luta, de resistência, como você fala, porque
os mestres de capoeira eles atuam como pais, né? E o ensino da capoeira é um ensino circular. Você está na roda olhando para todo mundo. Todo mundo está olhando para você, você está olhando para todo mundo. Não existe o mais bonito nem o mais feio. Todos ali vão poder jogar. Então a capoeira para mim é essencial no quesito resistência negra no Brasil, entendeu? Acho que deu para responder. Só na minha igreja levou uma roda de capoeira pra lá. Levou? Aí deu uma apresentação no final, foi massa. Padre, eu tô capoeira Foi o junto. padre do capoeira. O padre jogou capoeira também? Bom, o que são os quilombos e qual foi esse papel na história do Brasil? Os quilombos, eles são os lugares que os negros se encontravam para resistir ao processo de escravização. Muitos fugiam das suas fazendas que eram escravizadas, e com a ajuda de Zumbi dos Palmares, e iam para os quilombos, que na maioria das vezes são quilombos rurais, certo? Só que a palavra quilombo, ela cresce de tal forma, como é que é o nome? O ende, que a gente adere ao quilombo a forma de lutar do povo negro, certo? É tanto que aqui em Jequié nós temos um quilombo, que é o quilombo do Barro Preto, onde tem a escola Milton Santos, escola quilombola, e aí foi a partir de vários estudos identificando que ali era um espaço de quilombo, um povo negro, um povo que morava ali para viver através da ferrovia que passava naquela rua, né? E o quilombo ele é isso, né? Ele é um lugar onde historicamente os negros conseguiam viver a sua vida de fato, né? Livres, podiam cultuar a religião deles qual quisessem, podiam falar a sua língua da forma que quisessem, podiam dançar, podiam sambar, podiam cantar. E existem quilombos que estão até os dias de hoje. Nós temos o quilombo do Caonde, em Cachoeira, nós temos vários quilombos que permanecem vivos até hoje, mas com muita pressão dos fazendeiros para tomarem aquele lugar. Entende? Bom, professor, esse homem aqui, que eu vou perguntar para o senhor, a gente estudou. Estuda, né? Desde o sexto, quinto, Zumbi dos sétimo, Palmares. Quem foi Zumbi dos Palmares? Porque ele é uma figura importante. Zumbi dos Palmares, ele foi um negro, né, que foi escravizado, conseguiu fugir, e ele é uma figura importante porque ele é o idealizador do quilombo do Palmares, né, um quilombo que é um dos maiores quilombos do Brasil, e que ele, junto com essa sua força de vontade, conseguia tirar esses povos negros da situação de escravidão, da força bruta, ou como muitos quilombos faziam, alguns se juntavam financeiramente para comprar a carta de alforria do amigo, do irmão escravizado. Então, Zumbi, ele é um exemplo de resistência. Ele é o líder desse movimento chamado Palmares, chamado Quilombo, em que vai ser ali o protagonista dessa luta de ir para dentro das fazendas, atear fogo em fazendas, né, de canaviais aqui na Bahia, para tirar esse povo da escravidão, da porrada, do castigo físico que acontecia, certo? Por que o Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro? Rapaz, é interessante falar sobre o 20 de novembro, porque parece que escolheram uma data assim, né? Vamos escolher a última do ano para colocar. Mas é por um grande processo do movimento negro unificado. Existe no Brasil, desde a década de 60, um grupo chamado MNU, que é o Movimento Negro Unificado. Ele luta por direitos dos povos negros que foram silenciados durante muitos anos. Então, assim, essa consciência negra, esse Dia da Consciência Negra, no 20 de novembro, é a ideia de tentar despertar uma educação antirracista, né? Porque não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista, e trazer isso aqui que a gente está fazendo, conversar sobre esse legado africano. Só que para mim, esse 20 de novembro não tem que ser só 20 de novembro, ele tem que ser 1º de janeiro, 2 de fevereiro, 3 de março, 4 de abril, 5 de maio, todos os dias, porque todos os dias jovens negros estão sendo assassinados, todos os dias terreiros de candomblé estão sendo ateados fogo, todos os dias negros e negras sofrem racismo, né? Mas só o 20 de novembro para fazer uma rodinha de capoeira na escola, né? Não é que não seja importante, eu não estou dizendo isso, mas eu acho que tinha que existir uma coisa mais. O movimento negro, o movimento negro luta, e nós, como professores dessa geração, nós buscamos isso, né? Eu tenho certeza que Prodai, a sua professora, né? Estamos buscando isso para modificar essa realidade. Professor, como as escolas podem valorizar mais a cultura brasileira?
acho que primeiro, botando em prática a Lei 10.639, né? Porque existe a BNCC, para vocês não sabem, é a Base Nacional Comum Curricular. É como se fosse um livro, né? Vou botar como um livro. É uma base onde tem vários assuntos que são abordados na escola. Tudo que vocês estudam aqui na escola é registrado pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Então, como existe a Lei 10.639, que é a lei que obriga as escolas a ensinar a África, momentos como esse aqui desse podcast e outros momentos que vocês vão ter com certeza é muito importante para levar esse legado africano. E também é interessante nós lembrarmos que muitos professores não conseguiram ter a formação em relação à África, né? Porque para eu falar daquilo que eu estou falando aqui, eu tive que estudar para falar sobre isso. Eu não posso chegar aqui e falar 10 mil coisas sem fundamento nenhum, né? Mas o que falta em muitos, né, antes de mim, no caso, era a formação, que não existia. A formação ela começa a ter a partir do ano de 2003. O meu currículo ele só foi atualizado em 2020. Então, várias outras pessoas antes de mim só tiveram uma disciplina de África, 2, 3, bem superficial, certo? Outros não, outros vão buscar por meios dos seus estudos mesmo. Mas o interessante é a formação, né? É o educar. Dentro das escolas, a gente pode trabalhar com África em qualquer momento. Com a boneca Bayomi, eu posso trabalhar com vocês a cultura africana, o legado africano. É né? boneca de barro, né? Não, a boneca Bayomi é uma boneca de pano que ela é feita de nó. Certo? Ela é feita de nó. Que é a história por trás dela é que a mãe africana, quando vinha, né, escravizada, ela tirava um pedaço da saia, fazia uma boneca e entregava ao filho, porque o filho ia ser mandado para outra fazenda. Isso, e aí, tanto que nós no CIEB nós fizemos umas bonecas dessa e fizemos uma história em quadrinho com essas bonecas. Então, é uma maneira de trabalhar o conteúdo, né? A historiografia africana, a identidade afrocentrada dentro da escola. Né? Trabalhar o que é Egito, trabalhar o samba de roda, né? As cantigas que tem a ver com essa cultura africana. E também é importante também trabalhar, sabe o quê? Palavras que a gente usa nos dias de hoje e que são de cunho racista. Às vezes a gente nem para pensar. Né? Tipo, eu vou descansar que amanhã é dia de branco. Só o branco que trabalha. Né? Eu sou a ovelha negra da família. Quer dizer que a pessoa ruim da família é uma ovelha negra. A coisa tá preta, que a coisa tá difícil, né? Aí a única coisa boa que tem é quando a grana é preta, que a grana tá grande. Da cor do pecado, né? Que é a sexualização dessas mulheres, né? A sensualização das mulheres negras. Nomes como mulata, que é referente à mula, né? Que é a cor da pele que os brancos aderiam, o negro mais claro, a mulata, a cor de mula, né? Então tem todos os métodos e o professor está aberto, a escola, o local está aberto a querer trabalhar com isso. Que consegue. Esse momento aqui é essencial. Eu estou amando. Professor, eu quero saber. Diga lá. Quais escritores você indicaria para que tenhamos um maior conhecimento sobre a cultura africana e para que possamos quebrar o preconceito? Escrituras, você falou que livros, essas coisas do tipo? Livros. Tem um livro muito bom que é o África Ensinada a Meus Filhos, de Alberto Costa e Silva. É um livro bem didático, né? Fala sobre essa cultura africana. Nós temos Peles Negras, Máscaras Brancas. Temos outros Cheikh Anta Diop, né? Cheikh Anta Diop é um escritor africano da África do Sul, né? Ele escreveu sobre a origem do Egito, o homem preto dentro do Egito, né? Que o Egito é um território de negros, não de brancos, como a mídia gosta de trazer. Tem algumas revistas que chamam Orixás, que mostram alguns gibis contando como os orixás, né? De maneira bem educativa, bem interativa. Então existem
vários tipos de livro, estão abertos. Eu posso até tentar mandar alguns para Prodai depois, se vocês quiserem, né? Há muito ainda, está muito restrito à universidade, certo? Muitos livros desse que eu tenho, que eu falo, que eu, né, alguns eu já estudei e tal, tem uma linguagem muito acadêmica, né? Tem uma linguagem muito ainda de universidade, mas que pode ser aberto e vocês podem ler e tentar decifrar, entende? Tem Lélia Gonzalez, que é brasileira, que ela fala muito sobre a África, né? Abdias Nascimento, que é um escritor brasileiro negro também. Textos de Machado de Assis, que é importante a gente lembrar que Machado de Assis é negro, né? Enfim, e também criticar outras coisas, como criticar Monteiro Lobato, né? Importante. Ok. Você poderia deixar uma mensagem para nossos telespectadores e para nós, alunos do Botichet, para nós, alunos do Anitta? Primeiramente, os telespectadores, né? Primeiro é gratidão por assistirem esse movimento, esse podcast. Eu digo esse podcast como um todo, né? Todos os episódios eu acompanho, assisto todos de vocês. Vocês têm uma garra, uma coisa muito bonita, que é interessante, que eu queria ter vivido isso na minha época de escola, né? Acho muito massa essa ideia, porque é o conhecimento sendo passado também, né? Vocês têm o conhecimento de vocês, eu tenho o meu conhecimento, e nós aqui hoje misturamos essa de conhecimento e passamos esse conhecimento para pessoas que vão ver depois no YouTube, né? Vai ficar gravado no YouTube, né? Isso. E para o Colégio Anitta Rabelo é a primeira vez que eu estou tendo contato com a escola. Nunca sabia que, né? Nunca tinha vindo aqui. E eu espero que vocês, né? Aqui do podcast, deixem essa semente germinar por vários e vários anos e vários alunos. Não deixem isso acabar, não deixem isso morrer, né? Porque é um lugar educacional, é um lugar periférico, né? Nós estamos falando do quilômetro 4, que o povo, a gente sabe como é que acontece, não vamos tampar o sol com a peneira, né? Mas esse movimento aqui, vocês podem ter certeza que é um movimento de revolução, né? É um movimento de revolução, que eu tenho certeza que nenhuma escola pensou nisso. Nenhuma escola pensou nisso, vocês estão fazendo. Então, se ninguém faça, que um faça e mostre para os outros como é que faz. Então, eu que agradeço a vocês. Espero que, se tiver a oportunidade de vir de novo, né? Estou aberto a vir, né? E vamos lá. Vai que um dia vocês sejam meus alunos no ensino médio, né? Em outra escola. E aí, obrigado. Bom, essa foi a última pergunta, mas antes da gente encerrar, eu queria perguntar para o senhor o que você achou da nossa frase da caneca. Dei minha oportunidade e mostrei minha capacidade. É isso aí. Essa frase, ela diz muito do que a gente... eu falo nós como eu também me encaixo, né? Que vimos de periferia, que somos alunos de escola pública, temos que buscar, né? Numa oportunidade a gente mostra aquilo que é capaz, né? Eu tive a oportunidade de estar na universidade, de cursar o curso que eu sempre sonhei, e aí eu estou mostrando aquilo que eu sou capaz a partir do que eu tenho. E vocês estão mostrando também do que são capazes a partir daquilo que vocês têm, que é esse colégio, com climatização, com câmera e tudo, mostrando que a escola Anitta Rabelo, aqui no quilômetro 4, não é bagunça, né? É uma escola séria que está passando conhecimento para os outros alunos de que certo? Obrigada. E é isso. Então essa frase aqui define vocês, e eu digo outra frase para vocês. A partir de hoje, se nenhuma porta se abrir, vocês arrombam, porque vocês merecem. Adorei. Bom, vamos para nossa rapidinho agora. A rapidinho a gente fala uma palavra e você tem que falar o que ela significa para o senhor. Certo. Estudos. Meta de vida, né? Conhecimento. Vasto. Todos têm um conhecimento, e esse conhecimento ele é transmitido de todas as formas. Diversidade. Pluralidade. Tudo que for de bom tem que ser atraído. Preconceito. Nunca, né? Todo preconceito, seja ele de maneira hostil ou não, tem que ser quebrado. Cultura. É a base da nossa vida, né? Todos nós temos nossa cultura, tanto individual quanto plural, né? Entra num conceito de diversidade. Respeito.
é a base de tudo aquilo, né? É o alicerce de toda a vida, tanto na escola, fora da escola, no trabalho, enfim. Acho que a partir do respeito nós conseguimos montar mudar a realidade da gente, né? Resistência. Como o tema do dia hoje foi a africanidade, ele entra com resistência, né? Resistência é a meta da nossa vida de não deixar que aquilo que seja de ruim nos derrubar. Então nós estamos aqui para resistir, como pessoas periféricas, pretas e de escola pública, né? A resistência ela é o cargo-chefe desse tipo do nosso povo, né? Do nosso... Produção agora vai trazer uma lembrancinha pro senhor. Ah, tem, ó, tem massa. O sorridente da turma. Aí, Deixa eu levantar aqui, vou tirar uma foto. Nicolas. Obrigado. Nada. Amei. Bem-vindo aqui no nosso podcast. Pronto. Pode voltar quando quiser. Muito obrigada pela sua presença. Certo. É isso. Obrigado, gente. E é isso, gente. Encerramos mais um episódio do podcast. Até a próxima. Uma salva de palmas, né?